capítulo 6 do Evangelho de João relata a multiplicação dos pães. E por meio dessa multiplicação, Jesus alimentou a multidão. Mas diz o Evangelho de João que, ao final da tarde, os discípulos tomaram um barco e se dirigiram para Cafarnaum. Mas Jesus não foi com eles. Jesus ocultou-se da multidão, retirou-se para um lugar solitário, como fazia com frequência, e eles rumaram para Cafarnaum. No meio da noite sobreveio uma tempestade. E Jesus foi então ao encontro dos discípulos que estavam no barco. Eles ficaram atemorizados quando viram Jesus caminhando sobre as águas. Jesus os acalmou, dizendo que não temessem, e então chegaram à outra margem. No dia seguinte, a multidão que havia sido alimentada por Jesus passou a procurá-lo e, tomando barcos, também se dirigiram para Cafarnaum, onde Jesus estava. E logo que chegaram, perguntaram para Jesus: nós vimos os discípulos embarcarem, mas não vimos o Senhor embarcar. Como é que o Senhor chegou aqui? E nessa conversa, Jesus não seguiu o rumo que havia sido apontado pela multidão, mas ele dirigiu-se a eles nos seguintes termos. O texto está na projeção, nós não lemos essa parte. Jesus disse assim para aqueles que indagavam. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Nesse momento se inicia a conversa que culminará com a afirmação que nós lemos, dita por Jesus: eu sou o pão da vida. Jesus era sensível ao sofrimento humano. Ele era sensível a essa forma terrível de sofrimento que é a fome. Por isso ele multiplicou os pães e alimentou a multidão. Por outro lado, Jesus amava de tal forma as pessoas, amava de tal forma a multidão, que ele não permitia que eles se contentassem apenas com o pão que abastece o estômago, apenas com o pão que sacia a fome de alimentos. Ele queria que eles fossem alimentados com o pão do céu. Ele queria que eles não ficassem de estômago cheio, mas de coração vazio da palavra de Deus. A conversa de Jesus com a multidão, além de culminar nessa declaração extraordinária: eu sou o pão da vida, essa conversa vai tocando em diferentes tipos de fomes presentes naquela multidão. Por exemplo, aqueles que estavam famintos, a começar do pão, mas que representam a fome humana pelos bens materiais, pelas coisas que são tangíveis. Mas também naquela multidão, e à medida que ele dialoga, principalmente com os fariseus, fica evidente que há uma fome por regras religiosas. E aqueles que buscam satisfazer essa fome, encontrando preceitos que devem ser observados para que se obtenha a salvação. Mas há também na multidão aqueles que estão famintos por sensações, por experiências, que querem sinais, que querem espetáculos religiosos. Esses também estão presentes na multidão, mas Jesus não está disposto a saciá-los. Jesus não está disposto a alimentar esse tipo de fome. Jesus sabe que aqueles que percorrem esse caminho
talvez cheguem ao final frustrados como chegou o rei Salomão quando percorreu esse caminho e afirmou que, apesar de não ter negado aos seus olhos nenhum prazer, de não ter negado aos seus sentidos nenhum tipo de experiência prazerosa, no final ele concluiu que tudo era inútil e uma corrida vã atrás do vento. Famintos por regras religiosas podem experimentar e experimentam com frequência aquela frustração do filho mais velho retratado na parábola do pródigo, que diante da volta do filho para casa, do irmão mais novo para casa, se dirige ao pai de modo revoltado, dizendo: há tantos anos que eu te sirvo e não me deste um só cabrito para me divertir com os meus amigos. Era o filho que conhecia o pai como alguém que dava regras, as regras da casa, mas não conhecia o abraço do pai, era incapaz de entender aquilo que o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Esse tipo de espírito religioso, com muita frequência, é alimentado entre nós cristãos, o espírito das regras. Mas Jesus se dirige à multidão, ele se dirige aos judeus, aos fariseus que compunham aquela multidão, dizendo que não importa qual seja o seu tipo de fome, ele é aquele que pode saciá-la, pois ele é o pão que desceu do céu. Portanto, se você tem sido devorado e tem devorado regras religiosas para buscar satisfação do ponto de vista da vida espiritual, ou se você tem mergulhado em sensações, em experiências, e buscando sentido nessas experiências, Jesus diz para você: eu sou o pão da vida. Sou eu quem pode saciar a sua fome, seja ela qual for. Nesse capítulo, por 6 vezes, Jesus repete que ele é o pão que desceu do céu. Com isso, ele estava pondo a ênfase na sua divindade. Ele não era apenas um profeta, mais um dos profetas, mas ele era o Filho de Deus, o Deus entre nós. Veja qual foi a reação dos judeus, nós lemos o texto. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: eu desci do céu? Que coisa absurda dizer isso, diziam eles. Jesus, ele pode saciar a nossa fome por vida eterna. Ele pode saciar a nossa fome por salvação, porque ele, e somente ele, veio do céu. Ele é humano, mas ele é divino. Ele é humano, mas ele é o Deus entre nós, o Deus que se fez humano. E ele diz para aqueles que o ouviam que os israelitas haviam sido sustentados pelo maná, aquele pão que miraculosamente Deus fazia surgir todas as manhãs para eles. Mas todos aqueles que comeram do maná vieram a falecer, vieram a morrer. Mas o pão da vida, o pão do céu, é o pão da vida eterna, é o pão para a nossa salvação. Mas talvez você se pergunte a essa altura: como é que eu posso receber esse pão? O que é que significa comer da carne de Jesus, beber do sangue de Jesus? O que significa concretamente receber o pão do céu? Como é que você pode se apropriar desse pão? Como é que esse pão pode tornar-se o alimento da sua vida? Talvez essa seja a sua pergunta nessa manhã. Quando perguntaram para Jesus o que deveriam fazer para receber o alimento que subsiste para a vida eterna, a resposta de Jesus foi clara, foi direta. Veja o texto na tela, ele disse: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Daqui a pouco nós celebraremos a ceia do Senhor. Daqui a alguns minutos você terá nas suas mãos o pão e você terá nas suas mãos o cálice.
Quando nós recebemos o pão e recebemos o cálice, nós manifestamos a nossa fé em Cristo Jesus. E é por meio da fé em Cristo Jesus que nós comemos da carne e bebemos do sangue do Filho de Deus. Você não obtém da participação da ceia do Senhor, da participação física, sensorial, mais do que você obtém por meio da fé. Ou seja, é pela fé que nós nos apropriamos da carne e do sangue de Jesus. Muitas pessoas religiosas acham, pensam que a sua obediência, que o seu bom comportamento fará com que sejam aceitas diante de Deus. A participação na ceia do Senhor, ela aponta para a cruz. E pela fé, nós estamos confessando que aquilo que é essencial para o nosso perdão, aquilo que é essencial para a nossa aceitação diante de Deus, foi realizado por Jesus na cruz. Portanto, é pela fé que nós recebemos o mistério da salvação em Cristo Jesus. Se você busca, por meio da sua obediência, do seu bom comportamento, aceitação diante de Deus, na verdade você está buscando comprar a sua salvação. E por melhor que seja o comportamento de uma pessoa, por mais correta que seja essa pessoa, as nossas ações estarão sempre manchadas por propósitos que são propósitos pecaminosos. Eis o grande mistério da apropriação pela fé do pão que desceu do céu, o alimento que nos traz a vida eterna. Veja o que Jesus disse, versículo 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Entretanto, aqueles que creem em Jesus Cristo, ainda que morram, viverão eternamente, ensina o próprio Cristo. Transpondo para os nossos dias, Jesus nos diz, vocês podem saciar a fome com coisas, com bens materiais e vocês morrerão. Vocês podem ter as experiências religiosas mais extraordinárias e vocês morrerão. Mas se vocês crerem, ou seja, se o coração de vocês receber as minhas palavras e crerem nessas palavras, vocês viverão eternamente. Veja comigo novamente o versículo no qual Jesus diz isso. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Promessa de vida eterna. As metáforas que são utilizadas por Jesus, ou seja, a sua carne e o seu sangue, apontam para a cruz, apontam para o Calvário. O trigo do qual foi feito o pão que receberemos em seguida, esse trigo foi plantado, foi semeado no Calvário. O suco do qual nós beberemos, o suco da uva do qual nós beberemos, esse suco também foi extraído do Calvário. Vem do sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Mas qual foi a reação dos ouvintes? Aqueles que ouviam Jesus, como é que reagiram diante desse anúncio tão contundente? Veja comigo o texto na tela. Diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Exige-se fé. É preciso que seja dado o passo da fé para que isso que Jesus disse seja compreendido, seja entendido e seja apropriado por aqueles que ouvem. Eles queriam os pães de trigo, mas não queriam o pão que desceu do céu. Eles queriam o alimento para o estômago, mas não queriam o alimento da vida eterna. E muitos o abandonaram.
Deve ter sido difícil para Jesus, humanamente falando, depois de oferecer a salvação, depois de oferecer o pão que desce do céu, ter essa oferta recusada. E olhando para o dia anterior, perceber que a multidão continuava a procurá-lo pelo pão, o pão para o estômago, o pão que saciava a fome material. Era a rejeição da cruz, era a rejeição da oferta de amor. E Jesus não tinha nada mais a oferecer senão a sua própria vida. E será que era preciso oferecer alguma coisa a mais do que a própria vida? E é isso que Cristo continua oferecendo. É isso que Jesus oferece para mim e para você, o seu amor. E nós somos confrontados com essa constatação forte, com essa constatação que de algum modo deve tirar-nos do nosso lugar comum. Que constatação é essa? Que o amor não é infalível. De algum modo o amor de Jesus falhou, de algum modo a pregação de Jesus falhou, na perspectiva dos resultados imediatos. Porém, não há oferta mais poderosa, não há força mais poderosa nesse universo que o amor. O amor pelo qual Jesus entregou-se é o mesmo que fez com que ele vencesse a morte. Por isso, João, o apóstolo, escreveu na sua epístola: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Concluindo, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de celebração da ceia do Senhor. Seja bem-vindo a essa mesa, a esta ceia. Mas eu quero que você reflita sobre uma única coisa. Ao tomar o pão, ao tomar o cálice, você estará comendo da carne e do sangue de Jesus. Ao tomar do pão e ao tomar do cálice, você estará bebendo do próprio Jesus pela fé. Ao tomar do pão e ao tomar do cálice, você comerá e você beberá do amor de Jesus. Que o amor de Jesus esteja em você e que o amor de Jesus passe aos outros por meio da sua vida. Amém.